E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal. Então, como a gente já fez os dois aquecimentos, né? Mostrei exemplos ali, como eu fiz o puzzle rush de 3 minutos e de 5 minutos, chegou a hora do puzzle sobrevivência, né? Só que tem um porém, o puzzle sobrevivência, ele não tem limite de tempo. Tá? Então você pode pensar, entre aspas, o quanto você quiser, mas as regras continuam as mesmas, né? Se você errar 3, acaba a sessão, tá? Mas eu recomendo que vocês coloquem, eu vou usar aqui 15 minutos, tá? Eu vou colocar aqui 15 minutos, que é o tempo limite por exercício, tá? Eu coloquei 15 minutos porque, como eu já joguei alguns torneios pensados, eu acho que 15 minutos é um bom tempo, assim, para definir o limite de jogada. Porque em torneios a gente não pode pensar, né? Naturalmente, numa partida a gente não pode pensar o tanto tempo que a gente quer, certo? Então, pensando nisso, eu vou colocar um limite de tempo. E aí, por exemplo, se você só joga Blitz online, tenta colocar, sei lá, um tempo que reflita isso, né? Sei lá, 2 minutos, 3 minutos e tal, para vocês colocarem pressão em vocês mesmos, para vocês tomarem a decisão dentro de certos limites de tempo, tá? Então aqui eu vou usar 15 minutos no máximo por exercício. Então talvez os vídeos aqui tenham a solução de um exercício só com 15 minutos, tá? E aí eu vou tentar explicar o raciocínio por trás de cada problema que aparecer e tal, né? Então eu vou aqui colocando meu celular 15 minutos, tá? E a gente vai fazendo aí, beleza? Então bora lá. Hora da verdade. Então os primeiros vão ser, espero que sejam tranquilos, né? Então aqui, vamos lá. Então, já para a gente começar aqui, quais são os cheques que tem na posição, né? Então, cheque é 1, só que aqui é mate, né? Então você já nem precisa mais calcular. Então, dama 1, mate. Certo? Quais são os cheques da posição? Então, torre A8, cheque, que o preto pode responder. Tenta torre B8, então os torres C8 vão acabar entregando a torre. Então, torre A8, toma e toma. Quais são os cheques da posição? Então a gente sempre vai fazer esses lances candidatos primeiro, né? Cheques, capturas e ameaças. E assim a gente vai tentando organizar o nosso cálculo, tá? Em ordem de prioridade. Então aqui, torre C1, cheque, né? Bispo D1, e aí torre por D1 é mate. Então cheques de novo, torre 3, torre A4, torre 3 é mate, né? Então não tem por que a gente pensar de novo. Aqui, torre H6 é mate, né? Cheques, né? Dama 1, se rei H2, dama G1 é mate, então aqui de novo mais um mate em 2. Aqui dama G5, cheque, né? Mate. Dama D7, tá? Então vamos tentar calcular as paradas aqui, né? Bispo por F7, cheque, ele pode tomar, né? Dama F7, rei F7, não ganhamos nada. Se bispo F7, dama F7, dama B5, C6, né? E de novo, a gente não conseguiu ganhar nada, né? Opa. Então, beleza. Então a gente pode deixar o bispo por F7 um pouquinho de lado, né? Capturas, né? Tem rei por H3 e torre por F6. Se rei por H3... a gente leva a torre e toma H4, cheque duplo, né? Então, torre H4, se rei por H4, dama G4 é mate, né? Então, rei por H3, torre H4, rei G2, dama H3, rei F2, cavalo G4, rei E2, dama G2, e aí depois de rei D1 a gente vai acabar levando dama por F3. Acho que é isso o cálculo, rei por, torre H4, rei G2, dama H3, rei F2, aí cavalo G4, cheque, né? Rei E2, ainda tem bispo F2 para cobrir, né? Mas acho que fica meio desnecessário. Rei por, torre por, rei G2, dama H3, né? Rei F2, cavalo G4, cheque, rei E2, dama G2 e bispo F2, né? Só que aí no pior dos casos, acho que o preto, tipo, pode rocar, né? Mas aqui depois de torre por F6, né? O que o preto faz? Ele não tem cheques, né? As capturas não funcionam, porque torre H4 a gente toma, e torre G3 a gente toma de bispo, né?
E aqui depois de torre por F6 a gente está ganhando uma peça inteira, né? Se o preto não tiver nenhuma ideia. Certo? Então aqui de novo, né? Cheques, né? Cavalo por F3. Se dama F3, dama H2, né? Então aqui dama G2 é mate, né? Então, por isso normalmente a gente tem que sempre ver os cheques primeiro, porque é muito mais fácil de calcular esse lance. É um lance que força o adversário a responder. Então quando você faz um cheque, o cara não pode falar, ah, vou tomar uma peça ali. Não, ele tem que responder, porque o rei dele está em perigo. Então aqui vamos ver de novo, né? Então torre por F5 cheque, rei por F5. Vamos ver aqui se o rei está dentro do quadrado. Não, né? E a gente vai conseguir avançar aqui o peão. Então torre F5. A4, A3, A2 e promovemos. Tá, cheques, torre toma D5 cheque, rei A6, torre H6 cheque, né? E depois de rei A7 ou rei B7, torre por A5, a gente ganha uma torre inteira. Então tomamos, cheque, torre por. Beleza, então aqui cheque, bispo F1, cheque, né? Rei H1 e aí torre por F1 é mate, né? E aí, né, junto com a organização do cálculo, aqueles padrões que a gente viu e foi repetindo com o decorrer da série vão ajudar aqui, né? Então, as imagens, aquelas imagens lá, ali, ataque descoberto, né? Por exemplo. Então aqui dama H2 é mate, né? Tem que tomar cuidado para não jogar dama H1, né? Porque a dama de A8 está defendendo. Aqui dama H2 é mate. Bom, jogou torre D2 aqui, né? Vamos ver, torre por B7 cheque, bispo por B7, né? Acho que, e aí a gente não tem uma continuação ativa. Sempre que a gente sacrificar material e a gente não tiver uma continuação tão ativa assim, pelo menos nesses problemas, normalmente pode dar errado, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então quando a gente sacrificar material, a gente não pode parar do nada. A gente tem que calcular até o fim dos lances ativos da posição. Mas aqui eu acho que, tipo, se a gente tomar em D2, dama por D2, torre por D2, a gente tem uma torre a mais, né? E aí mesmo que a gente tem que calcular pra gente e pro adversário também, porque, né, o nosso adversário também tem o direito de existir. Então, dama toma E6 cheque, dama por E6, né, cavalo por E6, aí torre toma C2, né, e tal. Não, torre C2 não, né, pelo amor de Deus. Mas aí depois de dama por, cavalo por, ele tira a torre, né, acho que ele pode até tomar em G3 ali. E aí o material a gente tá com uma peça a menos, né. Ele acabou de jogar torre por bispo, tá. Então não está dando certo. Então vamos ver aqui, cavalo toma C3. Cavalo por C3. O que ele vai fazer? Então, quais são os cheques do preto aqui? Bispo A3 a gente toma, né? Não tem continuação ativa. Nosso rei está seguro ali em A3. Então cavalo por... não tem bispo A3. Dama C2 é meio suicida, né? Então, torre toma C3 a gente toma de dama. Né? E aí não tem... Caramba. Não tem nenhum tema, eu acho. Cavalo por... Vamos ver bispo B4 aqui então, né? Que é um lance que ameaça alguma coisa. Então aquela coisa de prioridades. Cheques, capturas e ameaças. Então vamos lá. Cavalo por C3, bispo B4. Eu não estou vendo um jeito tão fácil de defender. Mas como a gente tem material a mais, a gente pode acabar devolvendo um pouco desse material. Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso. Cavalo por C3... bispo B4 leva cavalo por D5. Descoberto. Porque se ele toma em E1, cavalo E7 cheque. E a gente recupera a dama, né? Então tanto rei F8 tanto rei H8 leva um cavalo, toma G6 cheque. E aí o bispo cai em E1. Então o bispo B4 também não funciona. Então acho que é isso, pessoal. Vamos tomar aqui em C3. Tanto que acabou o exercício. Dama G6. Bom, aqui torre por H2 cheque. Rei por H2 e dama H8. Matias. Ou Matheus, porque meu nome é Matheus. Torre D2. Então aqui, torre H1 cheque, rei B2. Então a gente já sente que não tem nada. Né? Mas aqui depois de torre por D2. Torre por D2, cavalo por B3 cheque. Né? Cavalo E5, ok. Então aqui as duas damas estão caindo. Não tem cheques na posição, vamos para as capturas. Então aqui, bispo por D3 é a única captura, ele tem que tomar em D7. E aí a gente toma em E2, né? Porque aí o bicho está desprotegido e a gente acaba ganhando uma peça. E aí aqui, G para F6. Tá, agora... Vamos ver aqui o que a gente tem, né? Cheques, não tem. Dama H6 a gente perde a dama. Dama F6 a gente perde a dama também. Capturas, também não tem. Né? Agora, ameaças. Vamos ver as ameaças que a gente tem, né? Então, dois lances aqui me chamam a atenção. Torre F1, né? Atacando a dama.
e bispo G8, ameaçando mate em H7. Eu acho que bispo G8 não funciona por causa que o preto joga dama G7 aqui. Ou simplesmente toma o bispo, né? Porque bispo G8 e dama G8, achei que dama H6 era mate, mas aí dama H7 cobre. Então, provavelmente o lance é torre F1. Mas vamos ver o que o preto pode fazer contra a torre F1. Se torre F1, né, o preto tirar a dama para qualquer outra casa aqui, dama G8 não dá, dama G7 a gente vai ver já já. Né, mas tipo, dama D8, dama por H6 e vai acabar levando mate, certo? Dito isso, o preto é obrigado, é forçado a ficar ali perto do rei, né? Então, torre F1, dama G7, né? E aí, quais são os cheques que a gente tem na posição agora, né? A gente tem um cheque aqui em G7, rei por G7. E aí, quais são os cheques que a gente tem? Torre F7. A gente recupera a peça que a gente tem a menos, né? Então, eu vou jogar torre F1, dama G7, e aí torre F7 cheque, e tomo o bispo. Certo? Então, notem como é o processo de cálculo, né? Tentem resolver os exercícios junto comigo, tá? Para vocês irem treinando essa questão da organização, porque senão os lances vêm totalmente aleatórios, né? Igual a gente já comentou anteriormente. Então, aqui os cheques que a gente tem é torre C7, cavalo E7, né? Cavalo E7, acho que ele joga tipo rei B6 aqui. A gente vai perder esse final, né? Porque está com uma dama a menos, né? Mas aqui torre C7 cheque, rei D6, C5 cheque, rei E6, torre E7 acaba ganhando a dama, né? Cheque, cheque, cheque. Então, beleza, estamos no 21, né? Aqui, como é que é isso aqui? Vamos ver aqui, cheques, cavalo F6, ele toma de cavalo, né? A gente não tem nenhuma continuação ativa. Capturas, tem A por B4, dama por B4, D por E7 e cavalo por C5. Acho que se a gente jogar A toma B4, a gente leva a dama por A1, né? Porque a nossa dama também está caindo. E aí, por exemplo, torre por A1, cavalo por B3, e aí D por E7, e aí o material tá igual, né? Tem uma torre para cada um e duas peças menores para cada. Se dama por B4 aqui, dama por B4, A por B4, cavalo toma D3, D toma E7, cavalo toma E1, torre toma E1, torre toma E7, de novo o material tá igual. Certo. Agora, se D por E7, cavalo por B3, a gente perdeu a dama, né? Agora tem cavalo toma C5, dama toma C5, e aí D por E7. Aí a gente ganhou uma torre, só que a gente tem que ver se a gente não vai levar mate, né? Porque tem dama G5 cheque, né? E aí a gente tem que ver para onde a gente vai tirar o nosso rei. Porque, por exemplo, rei F1, cavalo F4, né? Ataca o bispo e ameaça mate em G2. Né? E a gente pode ter algumas dificuldades. Mas eu acho que não tem, porque depois de cavalo por, dama por, D por E7, dama G5 cheque. Sei lá, se a gente jogar um lance como rei H2 aqui, não, rei H1 talvez, cavalo F4 pode ser respondido com torre G1, atacando a dama. Então eu acho que a cavalo toma C5 mesmo, e o nosso rei está seguro ali em H1. Certo? Bom, aqui torre D1 não vai funcionar, né? Ele toma, captura essa torre por E2, né? Que ganha uma peça, só que a gente tem que ver se o branco não tem algum recurso, né? Então torre por H7, rei G8, torre de G7, rei F8, torre F7, rei E8, né? E aí a ideia é que a gente consegue cobrir a casa de E7 ali, né? Então acho que a gente tem que tomar em E2, rei G8, rei F8, e a gente consegue ali cobrir. Beleza, vamos para mais um aqui. D4, né? Chama atenção. Cheques não tem nenhuma captura, nenhuma ameaça, né? Então vamos lá. D4, A4, D5, A3, D6, A2, D7, A1. A gente promove com cheque, né? É uma opção. É uma opção interessante. Eu acho que é isso, na verdade, porque cavalo D5 ele sempre vai ter a opção de tomar em D3. E aí, de repente, o peão de torre é o inimigo número 1 do cavalo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse cidadão aí. Mas eu acho que D4 deve ganhar um final mesmo, né? Toma D4. Porque eu não tenho nenhuma opção boa, né? Porque, por exemplo, se a gente joga cavalo D5, rei toma D3, né? E, tipo, cavalo B6, o rei vai começar a vir ajudar, né? Rei D4 e tal. Eu acho que tem que ser jogado D4 aqui. Tá, agora a gente tem que ver se a gente não consegue parar o peão, né? Porque senão a gente tem que avançar o peão até a promoção ali, né? Então, por exemplo, se cavalo D5 vem rei D3 já, e aí o peão de D caiu de novo. Então acho que não vai rolar, né? D5,
Espera aí, aqui também não, né? D6, D7, promovemos. Boa. Então aqui o cheque que a gente tem em H8, ele é obrigado a jogar cavalo G8. E aí a gente tem o cheque em A3, né? Para bloquear aqui a casa de E7 do rei. Ele vai ter que cobrir com a torre, por exemplo, e a gente tem o lance bispo H7, né? Que ameaça mate, que ameaça tomar em G8, com efeitos meio catastróficos, né? Então dama H8, bispo A3 cheque, C5, só que a gente toma de peão, né? Boa. Então aqui a gente tem um tema tático de novo. Vamos ver como é que a gente pode tentar aproveitar. É cavalo D3 cheque duplo, né? E o branco tem que jogar rei D2 e aí dama E3 é mate, né? Dama E2. Dama E2. Bom, não temos cheque. Tem cavalo D3 cheque, mas eu acho que ele toma de torre, né? Não estou vendo nenhum lance ativo pra gente. Cavalo D3, torre D3. Não tem nenhum cheque, nenhuma captura. C5 ele toma em E6 e não dá nada, né? Só que aqui o que me chamou a atenção mesmo é o lance torre por D4. Porque aí vai ganhar duas peças menores em troca de uma torre, que no geral vai ser uma boa ideia, né? Então torre por D4, bispo por D4, dama por D4, né? E aqui as brancas aparentemente não tem nenhum lance ativo, né? Não tem nenhum cheque, né? Nenhuma ameaça. Sempre que o bispo sair a gente tira a dama, né? Com dama F4 cheque, então acho que é torre por D4, né? Torre por D4, B3, dama 3, né? Tá, torre por, dama por... Muito bem, né? E com esse exercício a gente vai fechar essa primeira sessão de cálculo, né? De treino de cálculo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.